Olá, Nutri, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 3 para Nutrir. A gente está aqui trabalhando fortemente para ajudar você a se desenvolver no seu maior potencial e ser o melhor nutricionista que você pode ser. Hoje, mais um episódio do Papo de Consultório. Vamos lá? Bom, antes disso, se você ainda não me conhece, eu sou a Amparo e sou uma das 3 para Nutrir. Junto com a Letícia e com você, somos 3 para mudar a nossa profissão, melhorar a participação, ampliar, enfim, vamos ser os melhores nutricionistas que nós podemos ser. Hoje a gente vai conversar sobre 3 erros que eu não quero que você cometa na hora de elaborar o plano alimentar do seu paciente. Bora lá? Gente, isso aqui é um plano alimentar que chegou na minha mão através de um amigo que passou num outro nutricionista e que veio me mostrar e perguntar a minha opinião. Bom, eu falei para ele que o plano era excelente, era maravilhoso, e que se ele tivesse alguma dúvida, ele que fosse perguntar para o nutricionista que o atendeu, certo? E isso é um plus que eu já quero te dar. Vamos evitar, gente, ficar fazendo comentários negativos em relação ao trabalho de colegas, tá? Isso é uma coisa que não acontece nas outras profissões e é uma coisa que a gente não deve permitir que aconteça na nossa. Se a gente tiver alguma crítica, alguma sugestão, o ideal, o mais legal, o mais ético é que a gente faça diretamente com esse colega, ainda que a gente não o conheça, a gente pode pegar o nome, né? Tem o nome dele aqui no final. Procura no Instagram, procura um contato, sabe? Enfim, faz uma crítica construtiva, mas não vai detonar o nutricionista do teu amigo para o teu amigo. Ele foi lá, ele pagou a consulta, ele confiou, então tem coisas boas aqui e a gente vai levar isso em consideração, tá? O que eu quero dizer é que eu não estou falando que a conduta dele está errada. O que eu vou mostrar para vocês são pequenos pontos que podem melhorar muito a comunicação do nutricionista com o paciente e também melhorar essa sensação de confiança que foi o que o meu amigo não teve quando recebeu este plano alimentar, ok? Então vamos lá, já para o nosso conteúdo, chega de enrolar. Primeiro erro que este colega cometeu e que foi uma das coisas que o meu amigo mais questionou para mim. O tamanho da orientação. Gente, este pedacinho aqui de papel tem 13 folhas e ainda tinha mais 3 ou 4 folhas de suplementação para ser manipulada, né? Então, receitas que obviamente tinham que ser à parte, e um e-book com mais de 20 páginas que, enfim, era um produto à parte, né? Uma coisa à parte. Ou seja, no total, o paciente recebeu aí quase 50 folhas e pensa, a gente está numa sociedade que praticamente não lê. Quando ele recebeu isso aqui, já deu um piripaque no paciente, foi assim, oh! Pânico, né? E eu confesso que até eu tô com preguiça de ler esse material, tá? Então, ok, vamos tentar. A gente sabe, eu concordo, que são muitas coisas para a gente orientar o paciente, muitas. Mas existem estratégias para você focar em pontos especiais e fazer uma orientação um pouquinho mais objetiva, um pouquinho mais resumida e que às vezes é mais efetiva para o paciente do que você escrever uma Bíblia para ele, tá? Ok, então falamos do tamanho. Ponto número 2. Ah, antes de passar para o ponto número 2, eu quero falar mais uma coisa importante. Normalmente, a nossa orientação ela tem realmente mais de uma página. Numera as páginas, pelo amor de Deus. Olha o que aconteceu aqui com o meu amigo. Ele se perdeu na impressão e ele colocou a última página errada. Essa página ela tinha que estar aqui no meio, tá em algum lugar que eu vou ler atentamente para entender onde é que ela se encaixa, tá? Então, quando você fizer um documento
com mais de uma página para o seu paciente, não esqueça de colocar a numeração na página para ele não se perder na hora de juntar a tampa com a panela, tá bom? Ok. Problema número 2. Bom, isso é uma coisa assim que é uma questão muito minha, tá? Eu não sei qual é o nível de relação que este paciente tinha com o profissional, mas eu particularmente acho medonho você colocar apelidinhos na hora de você prescrever a orientação. Então, aqui em cima está o nome do paciente, tá? Também assim, aqui está o nome do paciente. E aí, embaixo, durante né, a, o plano alimentar que ela está explicando, que ele, na verdade, está explicando, ele coloca assim, ai, né, então, aquele diminutivo do nome, né, então vamos supor que o paciente chama José, e aí ele coloca, então, Zezinho, faça assim, faça assim, faça assim, sabe? Todo paciente, mesmo que ele seja teu amigo, que ele seja uma pessoa da família, quando ele está no seu consultório, ele está atrás de um profissional. Ele não está falando com o primo dele, ele não está falando com o amigo dele, não está falando nem com a esposa ou com o esposo. Trate os seus pacientes com um certo nível de formalidade. Eu te garanto que você tem muito mais a ganhar do que a perder, né? Então evite esses diminutivos de nome, apelidos carinhosos, sabe? Sem contar que, além dessa postura profissional, né, que você está mostrando para o seu, mesmo que seja seu amigo, seu parente, etc., existe a possibilidade de acontecer o que aconteceu com isso aqui. Ele trouxe esta orientação para minha avaliação. Então, um outro profissional, né, nem conheço este nutricionista, então, outro profissional vai ler e aí olha, né, a imagem que fica, às vezes, por uma coisa que é tão inocente, e aí você acaba transparecendo uma coisa que você nem é, né? Acaba comprometendo aí a tua imagem de profissional sólido, de profissional que atende com seriedade, né, com profissionalismo. Então, cuidado. Às vezes, uma coisa muito pequena pode te comprometer grandemente. Ok. Outra coisa, assim, ainda falando, né, de nomes e tal, é que no decorrer do texto ele tem umas chamadas, né, para ele. Então, Zezinho, faça isso, faça isso, faça aquilo, né? E tem um lugar assim que eu até achei bem interessante que ele escreveu, né? Ele colocou, tem aqui uma indicação para comer peixe, e aí ele coloca assim para o paciente: você não curte muito peixe, deixei apenas estes dois que não têm gosto forte, ok? Né? Então, assim, é um plano alimentar, não é uma carta, não é uma conversa que você está tendo com o seu paciente, é um plano alimentar. Se você está abrindo exceções às coisas que ele colocou, você coloca num formato de tabela, ou até coloca uma observação abaixo, né? Então, considerando a pouca aceitação de peixes, sugerimos estes que têm um odor menos intenso, né? Sim, para dar uma formalizada no assunto. O plano alimentar, gente, ele é um documento, então ele não pode ser escrito assim de forma informal e nem assim, né, com parâmetros de intimidade, ok? E terceiro erro, né, que eu quero colocar é, por exemplo, a poluição. Não sei se dá, eu não quero chegar muito pertinho para não identificar nada nem ninguém, né? Mas olha só, super colorido, já logo na primeira página, essa poluição de informação já dá uma preguiça de ler, né? E assim, não é que o documento não possa ser colorido, ele pode, desde que o uso das cores seja para facilitar o entendimento do documento. O que acontece aqui é que existe uma poluição em termos de cores, tá? As cores não têm conexão entre si, então a gente tem título em verde, título em vermelho, título em roxo. Aí não existe uma padronização. Posso usar todos os títulos amarelo? Ok. Posso usar todos os subtítulos em vermelho ou em um outro tom de amarelo? Né? Cuidado para não deixar a coisa assim muito carnavalesca, tá? É um documento, cuidado também para manter a padronização de fontes.
Lembra do TCC que você escreveu na faculdade? Não tinha lá toda uma normalização para você, uma normatização para você colocar, né? A fonte do tamanho X era para tal coisa, a fonte do tamanho Y, o que você tinha de margem em cima, embaixo, etc e tal, o lugar onde colocava a numeração da página. Isso não é uma frescura, né? Isso dá um certo conforto visual para quando você está analisando o documento, e isso ajuda a sua mente a flutuar, né, no documento, não ter preguiça de estudar esse documento e também de aceitar as informações que estão escritas aqui. Quando o cérebro vê uma coisa muito colorida, ele tende a encarar como uma imagem e não como um texto. Então, cuidado, porque você pode estar perdendo. Imagina o tempo que a pessoa perdeu, né? Assim, que a pessoa investiu para fazer toda essa orientação. E mais o e-book de receitas, ele deve ter selecionado lá de um banco de receitas e foi, né, colocando. Então, olha, valoriza o seu trabalho, né? Isso não é frescura, isso é uma questão de você se colocar também profissionalmente, tá? Padronize cores se você vai usar, padronize fontes também, né? E o tamanho da fonte. Então não dá, tipo, uma página tá toda em preto com azul, não sei se dá para ver bem, e aí logo a seguir a gente tem uma outra página com 57 cores diferentes, entendeu? Então isso fala contra o profissional que, enfim, usou, né, o tempo para fazer toda essa dinâmica de orientação, tá? Bom, outra coisa importante, né, lembrando, é um documento. Sendo um documento, a gente precisa evitar esse tipo de coisa aqui, ó, uma linha perdida no final. Uma linha que a gente chama de viúva, tá? Tem vários lugares do documento que tem uma linha viúva. Isso também interrompe, né, o raciocínio da leitura. E aí, gente, ok, isso aqui pode ter sido um acidente, né? Quando foi imprimir, saiu da formatação, mas tomem cuidado, né? Procurem mandar o arquivo para o paciente em PDF, né? E maiores explicações a gente precisa dar sempre muito mais pessoalmente do que no material escrito. Porque a gente precisa considerar que as pessoas, no geral, têm dificuldade para ler e compreender o que elas estão lendo e também que esses materiais enormes, né, já vão dar uma certa preguicinha para o paciente de ler. Né? Procurem estruturar. Então, eu vou fazer uma orientação de treino. Treino, 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 treino. Acabou o treino? Pronto, vou fazer as refeições, almoço, jantar, café da manhã, tudo ou na ordem cronológica que o paciente toma, né, que ele faz, ele executa essa refeição, ou pela importância, né, de valor calórico, enfim, mantenham um padrão, tá? Acho que 3 coisas a gente pode aprender aqui com essa orientação. Primeiro, formalidade, tá? Na hora de tratar o paciente. Formalidade nunca é demais e você não vai se arrepender de usá-la, tá? Padronização, né? E objetividade. Então, orientações menores, né? Com menos cores, menos é mais, né? E, enfim, a gente manter aí essa formalização, esse profissionalismo na hora de fazer a orientação. E se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar um joinha. Deixe os seus comentários, me diz o que você pensa, o que você acha. E o mais importante, se você quer que a gente avalie o seu plano alimentar, o que você manda para o seu paciente, a sua estratégia de comunicação do paciente, é só você entrar em contato por um dos canais que estão aqui na descrição desse vídeo, que a gente te ajuda com o maior prazer. E lembrando para você que está começando na profissão, que a gente tem o curso Jornada do Estudante ao Profissional, que é uma maneira de te ajudar a você construir uma carreira com solidez e profissionalismo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!